Olá, eu sou o jornalista André Madruga e este é o podcast do Manchetômetro, o monitor diário da mídia brasileira. O tema do episódio de hoje, o último especial sobre o coronavírus na Europa, é a cobertura que a mídia brasileira tem feito dos países europeus durante a pandemia. Eu conto com a participação do pesquisador do Manchetômetro, Eduardo Barbabella, doutorando em Ciência Política pelo IESP, Beatriz Bandeira de Mello, nossa especialista em política externa e política internacional, além das convidadas Patrícia Bandeira de Mello, pós-doutoranda em Sociologia no Instituto Universitário de Lisboa, e Amanda Evelyn, doutoranda em Sociologia pela Universidade de Pisa, na Itália. As duas que tanto contribuíram, trazendo suas experiências pessoais aqui nos episódios anteriores da série. Eu vou começar com o Eduardo. Eduardo, o que se destaca da cobertura brasileira? Como é que ela vem retratando a crise na Europa? A cobertura da mídia brasileira sobre o caso da pandemia na Europa, ela teve três momentos, né? Tem três grandes temas importantes que a gente tem que destacar. Primeiro é o pré-coronavírus no Brasil, que é o momento em que o coronavírus ele acabou de sair da China, ele está chegando na Europa, principalmente na Itália, e depois só depois que ele vai chegar no Brasil. Nesse momento, a discussão da mídia brasileira ela é essencialmente econômica. Então, ele está preocupada com as bolsas. A bolsa, claro, do Brasil, mas principalmente com as bolsas de Milão, as bolsas de Nova York, as bolsas de Londres, porque todo o movimento econômico acaba atingindo a economia brasileira, que nesse momento está em plena recuperação. Então, o primeiro momento é uma preocupação com os reflexos econômicos do coronavírus na Itália. Na Itália só não, mas na Europa. Com o passar do tempo, principalmente quando o coronavírus chega ao Brasil, a cobertura começa a se modificar. Ela começa a focar em como os países trabalharam e atuaram no combate à epidemia, que já estava se transformando em uma pandemia. E aí, a gente começa a ver duas grandes formas dessa cobertura ocorrer. Primeiro, uma cobertura que vai se preocupar em apresentar os dados, as informações e as ações prioritárias de cada país. Então, eles vão mostrar como a Itália combateu, como a Espanha atuou, principalmente para resolver a questão da falta de UTI no serviço público, né? Então, a Espanha vai atuar junto do seu serviço privado, vai pegar as UTIs do sistema privado e vai permitir ao público, né, vai publicizar essas vagas, vai publicizar a sua saúde para conseguir tentar conter a pandemia. Vão apresentar o caso italiano, o caso que a Amanda já explicou sobre a Lombardia, sobre a liberação de um final de semana, que retoma a contaminação, mas principalmente como a Itália teve a grande contaminação, e os problemas que isso trouxe, não só a falta de UTIs, né, a falta de leitos, mas as dificuldades também para enterrar as pessoas, foram questões também extremamente importantes. Vão trazer também o Reino Unido que foi um estado que demorou, né, o Boris Johnson, o primeiro britânico, demorou a aceitar e a agir. Isso foi duramente criticado, não só aqui como na própria Inglaterra. E o próprio Boris Johnson, ele questionava o poder do coronavírus e a grande crise que o coronavírus podia trazer. Ele, inclusive, vai a hospitais do coronavírus, né, que estão agindo contra o coronavírus, combatendo. Ele pega o coronavírus e é até internado depois. E por que a cobertura europeia, né, por assim dizer, do coronavírus, ela é importante para a gente? Porque será assim que a cobertura brasileira vai criar comparações como o Brasil está trabalhando o combate à pandemia. Então, quando há as boas ações, as ações corretas, a gente consegue ver essa questão, a gente consegue ver como os reflexos e as comparações entre como os países europeus, principalmente, fizeram como o Brasil fez. Mas mais importante foram as comparações com o Jair Bolsonaro, com o presidente e com as falas dele. Então, o Jair Bolsonaro ele vai a público falar que é só uma gripezinha, é só um resfriadinho. Eles vão e trazem as informações, por exemplo, da Itália, que são extremamente fortes, são extremamente
pesadas. E junto da Itália, a Espanha. Então, eles vão trazer os países com grande problema, com a grande crise do coronavírus. E aí o Bolsonaro também vai defender o isolamento vertical, ao invés do isolamento horizontal, que é como nós estamos hoje. Então, o que eles vão trazer? Eles, novamente, vão trazer o exemplo de Milão, que eu citei, que é um bom exemplo de como uma leve afrouxada nas medidas, no momento errado, pode trazer consequências nefastas ao combate da pandemia, e aí aumentam-se o número de mortes. Então, eles vão demonstrando e utilizando a Europa muito para demonstrar os erros e acertos do Ministério da Saúde, do governo federal como um todo, mas principalmente para demonstrar a falta de conexão da realidade de Jair Bolsonaro. E aí aparece o terceiro ponto, que é a questão do autoritarismo, né? O coronavírus ele vai trazer um terceiro ponto, que é uma preocupação com uma escalada autoritária no continente europeu. Bia. Então, Dudu, exatamente. Pelo que a gente pôde observar nos jornais brasileiros, existe uma preocupação, sim, de como o coronavírus ele pode contribuir para inflar discursos isolacionistas, xenofóbicos e nacionalistas na Europa. E, por sua vez, como isso pode contribuir para a escalada de governos autoritários na região. Então, a gente viu principalmente aqui, no final do mês de março, de meados do mês de março até agora, o início de abril, uma preocupação dos jornais, principalmente com a Hungria, né, que tem sido um país exemplo de como os poderes do executivo têm se exacerbado nessa crise do coronavírus. Então, só para a gente contextualizar por que a Hungria tem sido tão discutida pela mídia brasileira, trazer algumas informações aqui do que tem acontecido no país. Então, no dia 11 de março, o governo do primeiro-ministro Viktor Orbán, ele declarou estado de emergência, e essa primeira declaração de estado de emergência, ela tinha validade de 15 dias. E agora, no mês de março, no dia 30, o parlamento húngaro, que é de maioria governista, ele aprovou a extensão desse estado de emergência por tempo indeterminado. E essa foi uma medida aprovada com 137 votos a favor contra 53 votos contrários a essa expansão. Então, o que isso provocou na Hungria, né? Então, concedeu ao primeiro-ministro Viktor Orbán a possibilidade de legislar através de decretos sem a participação do Poder Legislativo. E, além disso, complementou, né, o Código Penal, possibilitando que qualquer pessoa que impeça a implementação do isolamento seja punida com uma prisão de 1 a 3 anos, e quando em grupo, de 1 a 5 anos. E ainda, pessoas que publiquem informações falsas sejam punidas de 1 a 5 anos. Então, isso gerou um debate na mídia brasileira de como essas medidas não só afrontam, né, a democracia, como também podem ser utilizadas para impedir o exercício da imprensa, né, e limitar a liberdade de imprensa. Então, esse foi um debate que surgiu muito aliado a essa escalada do autoritarismo na Europa, na imprensa brasileira. Então, os 3 jornais, o Globo, a Folha e o Estado, eles publicaram editoriais discutindo isso, né? Discutindo que o coronavírus ele pode ser usado pelo autoritarismo para aumentar os poderes do executivo, enfim, e como eu disse anteriormente, fortalecer esse discurso nacional populista, que a mídia assim classifica. Então, como eu disse, o Globo publicou um editorial no dia 29 de março, intitulado "Coronavírus é usado pelo autoritarismo". A Folha, por sua vez, no dia 2 de abril, publicou um editorial intitulado "Vírus Autoritário". Já o Estado de São Paulo publicou no dia 3 de abril um editorial intitulado "A Política como Vacina". E nesses 3 editoriais, a Hungria figura como um exemplo de país que está adotando medidas autoritárias. O segundo argumento utilizado pela imprensa brasileira, como eu disse, é que essas medidas podem limitar a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. E já um terceiro argumento levantado pela mídia brasileira, e esse em especial é bem simbólico, é mostrar a afinidade ideológica
entre o Viktor Orbán, que é o primeiro-ministro da Hungria, e o clã Bolsonaro. Então, os meios, a todo instante, eles reforçam que existe uma afinidade ideológica entre os Bolsonaro e o Viktor Orbán, e também se preocupam em dizer que o presidente brasileiro pode se inspirar no que está acontecendo na Hungria para poder tomar medidas similares aqui no Brasil. Então, eu percebi que isso apareceu bastante na cobertura brasileira. Enfim, não só isso, mas como o presidente brasileiro, sua trajetória já mostra que ele é bastante próximo, né, do Orbán. Inclusive, a gente pode citar que o filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, ele teve ano passado na Hungria, no encontro de partidos e movimentos de extrema-direita. Então, isso também é trazido pelos jornais como uma forma de mostrar essa afinidade ideológica. E, por fim, dizer que, embora o Bolsonaro se inspire na Hungria, ele não teria como realizar essas medidas aqui, né? Então, isso foi um contraponto levantado pela mídia. Isso aparece no artigo de opinião publicado na Folha, no dia 11/4, que apesar do Bolsonaro se inspirar na Hungria, ele ainda não tem os meios para poder aplicar essas medidas mais autoritárias no Brasil. E cita como exemplo a falta de poder sobre o Congresso, né? E a sua fraqueza política. Enfim, e são esses os pontos que eu observei, assim. Então, a todo instante, a mídia ela procura estabelecer essa conexão entre o que está acontecendo na Hungria e o Brasil, para mostrar que essa dimensão autoritária está presente nos dois países, mas que, enfim, isso pode ser um risco para a democracia, né? De como líderes autoritários podem se aproveitar da situação para poder ampliar seus poderes. E, complementando o que a Bia trouxe, né, os jornais também trazem a questão dos populistas, né? Então, eles vão discutir como os populistas vão crescer o seu poder, e aí também, né, novamente, estão criticando o presidente Bolsonaro, além do presidente húngaro. E aí nós temos também a terceira questão, que também traz um debate importante na mídia brasileira, que é uma possível crise dentro da União Europeia sobre a sua unidade. A unidade da União Europeia começa a entrar em conflito por causa do desenvolvimento do coronavírus, que começa a demonstrar algumas questões, algumas rusgas, algumas brigas entre alguns dos seus integrantes, e também traz um outro debate que estava, alguns meses atrás, no coração da União Europeia e aos poucos tinha sumido, mas está retornando, que é a questão dos refugiados, né? Porque num bloco que tem uma grande questão e um grande problema, né, eles tratam como um problema a questão dos refugiados, o momento do coronavírus torna os refugiados ainda mais frágeis, um grupo ainda mais frágil, porque os campos de refugiados se tornam locais de proliferação do coronavírus, porque normalmente eles não têm as condições fitossanitárias mínimas para se proteger. Então a tendência é que nós voltemos a ver nas próximas semanas, nos próximos meses, as discussões sobre os refugiados. A questão dos refugiados deve voltar, principalmente porque o coronavírus vai trazer essa questão do fitossanitária de volta. Só para complementar essa questão dos refugiados, Dudu, eu já tenho visto na Folha algum indicativo sobre isso, por exemplo, na Grécia, né? Onde 2 campos de imigrantes foram colocados em quarentena. Então já existe esse debate sobre como o coronavírus ele pode aprofundar essa crise de refugiados, né? E a gente tem visto muitas medidas restritivas em países europeus que podem contribuir para esse discurso anti-imigração, né? De aumentar o controle sobre as fronteiras, enfim, contribuir para essa expulsão, né, de imigrantes. Então, eu acho que isso contribui para esse debate e também mostra a precariedade desses campos de refugiados, né? De como esse é um problema latente da Europa que pode agora ser aprofundado, né? Enfim, mas como isso também está relacionado a esse discurso que pode impulsionar representantes de extrema-direita, né? Que são extremamente anti-imigração. E aí, até para a gente trazer a Amanda e a Patrícia para a nossa conversa, nos últimos dias, a cobertura dos jornais tem apresentado uma Europa que está tentando voltar à realidade, né? Tentando voltar a uma normalidade, por assim dizer, e voltar a flexibilizar e a liberar os trabalhadores, né? E aí a gente tem, por exemplo, né, a discussão muito grande sobre a Itália,
porque a Itália tem discutido sobre liberar as pessoas que já têm anticorpos, né? Então as pessoas que já teriam anticorpos poderiam ser livres, liberadas para trabalhar, né? Por assim dizer. Então a gente começa a ver isso na Itália. A Itália, inclusive, que foi tema durante alguns dias de uma discussão sobre os asilos, né? Porque houve um surto de mortes de idosos nos asilos por coronavírus e realmente houve uma discussão muito grande na cobertura brasileira, né? Então, Amanda, como é que você viu isso na cobertura italiana? Então, gente, boa tarde. Primeiro a questão, eu vou falar um pouco como tem mudado, assim, mudado não, né? Como os novos temas têm entrado na cobertura do coronavírus. Agora você começa a ter realmente a discussão sobre economia, né? Que é isso que você falou, do que é a reabertura. Então, o que vai reabrir, como vai reabrir, né? Essa expansão que a gente comentou no nosso outro episódio sobre a expansão dos testes sorológicos, né, para identificar os anticorpos, quais são as atividades seguras, e aí se estima que nos próximos dias 2.800.000 trabalhadores italianos voltem ao trabalho, por trabalharem na indústria em lugares seguros. E aí você teve um grande embate em relação à abertura entre o governador da Lombardia, que é o Attilio Fontana, e o governador da Campania. A Campania é a região que Nápoles é a capital, a Lombardia, que a capital é Milão. E aí sobre a reabertura ou não, porque o Fontana estava pressionando já há muito tempo para reabrir Milão, apesar de ser reabrir a Lombardia inteira, apesar de ser a região que ainda está tendo... Hoje, no último relatório da Defesa Civil, 1.000 novos contágios. E reabrir, e o De Luca, que é o governador da Campania, querendo fechar a Campania para quem viesse da Lombardia. Então, eles estavam nesse atrito, e o Conte, que é o premier, interviu e falou, não, a Itália vai ser toda reaberta, gradualmente, mas toda, né? Não vai ter essa possibilidade de independência das regiões nesse sentido. E aí, sobre a outra questão que você colocou em relação aos asilos, né? A gente está tendo uma grande polêmica na Itália, que é até interessante para mim, não é interessante o que tem acontecido, mas porque é justamente do meu tema de pesquisa, que é uma operação anticorrupção dos anos 90, que o ponto de partida dessa operação foi um asilo, né, de idosos em Milão, na região de Milão. E aí esse asilo voltou às manchetes na Itália porque você teve um número acentuadíssimo de mortos. E aí uma grande parte por coronavírus, porque se denunciou que os funcionários não estavam usando os EPIs. Então, a direção não forneceu o material de proteção e os idosos estavam sendo transferidos entre as casas de repouso, né, que eles chamam de casa de repouso, para impedir que ficasse um número muito grande de mortos em uma casa específica. E aí, personagens dessa operação anticorrupção dos anos 90 voltam a atuar, né, porque foi criada pelo governo uma comissão de investigação sobre essas mortes nesses asilos. E eu acho que também um outro ponto que a cobertura italiana agora está trazendo, porque vocês estão falando da extrema-direita, né? E aí a extrema-direita italiana ficou também nesse cabo de guerra com o governo italiano em relação às imigrações, em relação à legalização de imigrantes, que agora é o ponto, né, de tensão. Que existem pessoas dentro do governo que estão pensando em planos para regularizar imigrantes ilegais, e a extrema-direita está tentando manter ali segurar, né, esse movimento. Mas, enfim, essa é uma tensão que ainda tá mais leve. Na Itália, tem alguns casos específicos de alguns barcos, enfim, que estão tentando ancorar na Itália, e aí eles estão tentando fazer... Enfim, gerenciar essa crise, né? Permitir a ancoragem, mas não deixar as pessoas desembarcarem para evitar de passar o vírus. A outra questão, que é uma questão italiana por excelência, que é a questão da máfia, né? Desde há mais ou menos umas 3 semanas, você tem começado a ter artigos de especialistas em máfia, e aí eu cito um porque é uma personalidade mesmo, que é o Roberto Saviano. Ele é um jornalista
conhecido por ter feito o primeiro grande relato sobre a Camorra, que é a máfia da Campania, né, a máfia da região de Nápoles. E aí ele falando o quanto que essa tensão que a Lombardia tem criado com a Campania e o quanto essa ação um pouco desacelerada, essa ação lenta, tanto por parte da União Europeia quanto do governo italiano, né, essa lentidão em liberar os recursos, pode abrir novamente o campo na Campania para atuação mafiosa. A Camorra, que é a máfia da Campania, né, ela nunca deixou de atuar. Mas os especialistas em máfia, eles veem que esse momento de crise em que as pessoas ainda estão demorando a receber os auxílios pode permitir que a máfia entre, principalmente com essas atividades de empréstimo, né, de dinheiro para as pessoas, e também como uma referência de autoridade, que é aquela pessoa, o boss, né, que vai lá e dá dinheiro e dá comida e oferece alguma oportunidade de emprego, enquanto as empresas, as indústrias estão fechadas, as lojas estão fechadas e o governo demora a pagar. Então, são esses os pontos atuais. E aí eu acho que uma coisa que é interessante, né, que vocês estão falando da cobertura do Brasil sobre a Itália, né, que eu acho que teve eu tendo estudado um objeto italiano, eu vi que, enfim, você sempre teve notícias sobre a Itália, mas eram muito mais espaçadas, né? E aí, com o coronavírus, você se deu uma maior importância para a cobertura sobre a Itália. E aí, uma maior aparição dos jornalistas que estão lá, enfim. Mas aí que é interessante porque, como a mídia italiana está muito atenta ao problema italiano, eles estão cobrindo muito pouco o estrangeiro, assim. Eu lembro de uma matéria do Brasil, que era uma só matéria que falava sobre a questão do Bolsonaro, citava um pouco da hidroxicloroquina, o apoio do Trump, mas não tem um foco no Brasil, né? Eles agora estão muito mais preocupados com eles mesmos, né? E de garantir também essa prestação de serviço, porque ao longo dessa reabertura que vai começar aí nos próximos dias, principalmente lá para o começo de maio mesmo, os jornais estão bem preocupados em informar a população o que vai abrir, que medidas de segurança precisam ser colocadas em prática. E aí é isso, né? Estão um pouco mais despreocupados com a cobertura no estrangeiro. Eu acho interessante, Amanda, você pontuar essa questão da ausência, né, de cobertura do Brasil na Itália, porque a gente observa isso aqui também, né? Mas em relação a Portugal, a gente tem muito pouca notícia sobre o que está acontecendo em Portugal, enfim, as medidas tomadas pelo governo, e eu acho que a Patrícia pode dizer para a gente um pouquinho como é que tem sido lá, né? Porque ela tem observado essa cobertura. Pois é, minha gente, boa tarde. Veja só, o que me chama a atenção é que o Brasil é notícia na imprensa portuguesa, né? Bem antes, inclusive, da pandemia, a imprensa portuguesa faz uma cobertura regular, né, dos fatos relacionados ao Brasil, de modo geral, particularmente em relação à questão desse governo, que é tratado aqui como um governo, do governo brasileiro, como um governo de extrema-direita, né? A notícia mais recente em relação ao Brasil, relacionada ao coronavírus, relacionada à pandemia, é justamente a notícia ontem dada pelo novo ministro da Saúde brasileiro, Nelson Tate, na coletiva que foi realizada, em que ele falou, né, da flexibilização do isolamento, né? A notícia que foi dada aqui, ao mesmo tempo que mostrava as imagens da coletiva em que o ministro falava dessa flexibilização, mostrava também a abertura das valas comuns, né, feitas por tratores, em virtude do fato do Brasil não estar dando conta, né, da quantidade grande de enterros que são feitos em algumas regiões do país, né, particularmente no caso da região norte de Manaus, né? E a despeito do que se fala, né, na imprensa brasileira de que há uma cobertura negativa do problema, a imprensa
portuguesa mostra os fatos relacionados à pandemia com relação ao número de mortes no mundo inteiro, mostra isso no Brasil, e o Brasil destacado como o país que está com o 11º país com maior número de casos de pessoas contaminadas pelo vírus, né? E até ontem com 3 mil mortos, né? Isso sem considerar a possibilidade de subnotificações, que isso já seria uma outra questão, né? E também a imprensa local, né, a imprensa portuguesa destacou que nesse cenário de flexibilização, o ministro da Saúde brasileiro falou que não era possível que o país ficasse 1 ano a 1 ano e meio fechado, né? Que vai totalmente de encontro ao debate europeu, em que se fala em abertura, mas se fala em abertura, abrir e fechar com movimentos regulares, para observar como é que a medida vai atacar, atingir cada país, né? Então, por exemplo, o Reino Unido deve permanecer fechado por um longo tempo, e inclusive essa ideia de abertura e de fechamento considera um fechamento da Europa para o resto do mundo. Ou seja, quando se fala de abertura, ainda não é uma abertura para se voltar ao antigo normal, né? Hoje se fala de um novo normal, pensar o mundo num novo normal. Particularmente hoje, aqui na Europa, está tendo a reunião, né, do Conselho Europeu, que deve aprovar um plano de recuperação econômica centralizado, né, através de transferências que não contribuam para o endividamento dos Estados, né? Isso está sendo colocado na pauta. O chefe, né, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, ele já antecipou, né, que os princípios gerais para o compromisso são solidariedade, flexibilidade, inclusividade e respeito pelos direitos e pelos valores. Eu acho que, particularmente, essa questão do respeito pelos direitos vai muito nessa preocupação com relação à questão dos direitos humanos, né, e a questão dos refugiados, como já tem se falado bastante, né, com relação aos direitos humanos, porque existe uma preocupação, né, internacional com o risco do crescimento do etnonacionalismo no mundo. E com relação aos refugiados, aqui no caso de Portugal, existem atualmente 800 refugiados que estão sendo acompanhados pela saúde pública de Portugal, né? Aqui não existe a questão de campos, né, de campos de refugiados. Aqui os refugiados, eles, quando pedem algum tipo de asilo, eles não existe a ideia de campo, né? Que normalmente eles se encontram em hostels, e eles estão aqui sendo acompanhados pela saúde pública, no caso de Portugal. Eu sei que o nosso debate hoje é sobre a Europa, mas como a gente levantou a questão de autoritarismo e discursos nacionalistas, queria só trazer a informação que o Donald Trump suspendeu a emissão de Green Card, né, por 60 dias. Então, ele está, mais uma vez, apostando numa retórica anti-imigração e se aproveitando do momento de crise para poder fortalecer esse argumento, né? Então, desde esse que foi um mote de campanha do Trump, ele está constante agora nas ações tomadas pelo governo, né? Então, essa suspensão ela vem com esse objetivo de fortalecer esse discurso anti-imigração. E o argumento usado pelo Trump é de que essa medida visa proteger o emprego dos cidadãos estadunidenses, né? Então, é mais uma vez reforçar esse argumento nacionalista e essa percepção de inimigo externo, né? Então, vamos proteger os empregos dos americanos contra os imigrantes, enfim. Então, como isso tudo está associado, né? Embora o nosso foco tenha sido hoje a Europa, isso já tem se manifestado aqui também, não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil, como eu disse, e a gente vem observando essa crescente de manifestações contrárias ao isolamento social, que estão muito alinhadas a esse discurso do governo, né, negacionista, enfim, e que isso já é uma realidade nos Estados Unidos e que tem sido crescente no Brasil também. Então a gente viu agora nos últimos dias a base de apoio bolsonarista toda se posicionando contra as medidas de isolamento, né? Então, até que ponto isso vai corroborar para o fortalecimento de um discurso nacionalista, né? E como o nosso debate hoje também trouxe essa questão do autoritarismo, como é que isso vai dar sustentação para ações futuras do governo, né? Agora falando especificamente do Brasil, como é que o governo pode se aproveitar disso, né? Embora a mídia não
considere possível, né, essa escalada. Ou seja, existe uma preocupação, mas a conjuntura talvez não seja tão favorável para o Bolsonaro adotar medidas mais autoritárias aqui. Isso tudo de acordo com a mídia, né? Mas, enfim, era só esse ponto que eu queria trazer de como o Trump também está se aproveitando desse argumento anti-imigração para poder fortalecer o discurso, né? Lembrando que esse ano tem eleições nos Estados Unidos. E o Trump também cortou o dinheiro da OMS, né? Exatamente. Então, e engraçado, né, se levantar esse ponto, porque o Trump, ele critica, né, a atuação da OMS, e o chanceler brasileiro Ernesto Araújo fez a mesma coisa esses dias. Então, ele publicou um texto falando, enfim, que não se deve acreditar na OMS, enfim, que a centralidade da decisão não é comprovada. Não, os benefícios de se centralizar as decisões a respeito do coronavírus não são comprovados. Então, como é que está em sintonia, né? Enfim, mais uma vez. Então, isso tudo vem à tona agora. E ainda de acordo com esse argumento de xenofobia, enfim, o nosso ministro de Relações Exteriores chamou o vírus de comunavírus. Então, como ele ainda insiste nesse discurso anti-China que está presente em toda a diplomacia brasileira atual, né? Representada por ele. Então, eu acho que esse é assunto que pode gerar, inclusive, um outro episódio, mas, enfim, de como o discurso está alinhado, né? E não leva em conta a dificuldade econômica que a gente está passando e da necessidade de ter uma relação amistosa com a China nesse momento, né? Como isso implode qualquer resquício de diplomacia que pode existir entre Brasil e China, né? Então, a gente tem visto, sem querer fugir muito do tópico, né? Mas a gente tem visto alguns estados do Nordeste assumindo essa função de exercer, de manter essa diplomacia com a China, porque o governo federal resolveu se aliar a teorias conspiratórias. Então, é muito problemático observar essa questão de diplomacia e de como o Brasil, às vezes, quer fazer frente à China, às vezes nos mesmos moldes dos Estados Unidos, sem deter dos mesmos recursos, sejam eles econômicos, militares, enfim, para poder fazer essa contraposição à China. Então, isso tudo é de se observar. E o ministro de Relações Exteriores, quando ele chama o vírus de comunavírus, ele já legitima um discurso que está na base, né, bolsonarista. Então, mais uma vez, apelando para esse argumento nacionalista, xenofóbico, enfim, tudo isso está muito presente. Então, essa é uma tendência que a gente pode ver na Europa, mas que também, hora ou outra, vai acabar se instalando aqui no Brasil, né? Diferente um pouco da abordagem um pouco mais xenófoba, aqui em Portugal se falou, né, se tratou da fala do Donald Trump, do presidente norte-americano, de que haveria uma suspeita de que a China teria escondido o começo da transmissão do vírus, ou mesmo que o vírus poderia ter sido criado em laboratório. Mas isso foi creditado a Trump e não aparece no debate político de Portugal, tá? Então, a imprensa portuguesa ela não está dando eco a esse discurso xenófobo. Eu não sei se isso é uma característica que está relacionada com a política portuguesa, que é um governo de centro-esquerda, né, um governo mais preocupado, inclusive com os estrangeiros, pelo menos nesse governo. A gente não percebe medidas, até agora, nenhuma das medidas adotadas relacionadas a questões tanto econômicas quanto saúde pública excluíram não só os cidadãos que não são portugueses, como também pessoas que chegaram aqui e que se encontram na ilegalidade. Essas pessoas aqui foram abraçadas pela saúde pública. Então, Portugal ainda não está nesse debate xenófobo que já aparece em alguns outros países, ele não emerge aqui, né? Pelo menos até esse momento. Eu não sei se com o aprofundar da crise econômica isso vai vir à tona, mas até o momento isso não está centralizado. Essa fala que houve sobre a China foi muito remetendo ao que o presidente falou, e não uma discussão que estivesse no debate entre os políticos portugueses. Entende? E aí eu acho que é importante que a
Patrícia e a Bia trouxeram nesse final, complementando também com o que a Amanda trouxe, né, que para fechar, a cobertura midiática ela tem apresentado para a gente sempre a Europa como um exemplo, né? E aí eu acho que vai ficar agora, né, pensando que agora, principalmente a Itália e Portugal, né, que são os exemplos que nós estamos trazendo diretamente, estão agora pensando numa transição para as pessoas voltarem a trabalhar, voltarem a estudar, voltarem a uma vida não normal, porque normalidade agora é algo complicado, mas tentar sair desse isolamento, né, voltar a alguma rotina possível nesse novo período. É interessante, vai ser interessante acompanhar como a cobertura vai acontecer, né, porque no primeiro momento a gente teve um exemplo e pela cobertura midiática a gente pôde perceber que o exemplo, apesar dele não ter sido tão bem aproveitado por alguns indivíduos, alguns representantes, algumas instituições, ela foi também recepcionada, né? Se a gente percebe as coberturas do início do isolamento da Itália, a gente percebe que o então ministro da Saúde, Luiz Mandetta, e o David Wipp, ou Davi Wipp, que é o coordenador do combate ao coronavírus no estado de São Paulo, que deveria ser, eles entendiam no primeiro momento que o isolamento era uma ação muito radical, muito extrema. E depois nós vimos aqui que eles defendiam o isolamento como algo extremamente necessário. Então vamos ver como essa Europa vai trazer esse exemplo, né? Porque eles estão num momento avançado do combate ao coronavírus e principalmente eles próprios já têm um exemplo de alguns países como o Japão que tiveram uma segunda onda de infecção, então eles já estão se preparando e se precavendo para qualquer questão, e que a nossa volta posteriormente a alguma rotina seja pensando nisso, utilizando esses exemplos como alternativas, né, para a gente pensar em como fazer isso da melhor forma possível e proteger as pessoas mais do que proteger essa economia que principalmente o presidente tem tentado tanto defender ao invés de preservar as vidas. É isso, eu queria agradecer a participação de todos vocês. Hoje a gente encerra esse especial sobre a Europa. Acho que a gente conseguiu criar um conteúdo bem bacana. E se você gostou, compartilhe esse episódio e todos os outros nas suas redes sociais para saber mais sobre o nosso trabalho, sobre a nossa história, sobre toda a metodologia das pesquisas do Manchetômetro. É só acessar manchetômetro.com.br e para contribuir para a nossa campanha de financiamento coletivo é só acessar o link benfeitoria.com/manchetômetro. Obrigado e até o próximo episódio.